Isaías 58, de 1 até o verso 7. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia a meu povo sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Recolha em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Até aí, depois nós vamos continuar. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta noite, de modo que nós saiamos daqui dizendo: Deus falou comigo. Ó Deus, é assim que queremos que o Senhor nos conduza, que a sua palavra seja o nosso norte, e o Senhor continue a falar conosco. Nós necessitamos disso. E agora, Senhor, abençoa o André, Larissa, sua filha, que vão esta próxima semana mudar para Portugal. Abençoa suas vidas, Senhor. Que eles sejam lá em Portugal uma bênção nas tuas mãos. E encontre lá o seu lugar e sejam frutíferos naquela terra difícil para o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois queremos dar um abraço aqui na família. Amados irmãos, hoje há muitas discussões sobre o que é o Evangelho verdadeiro e o que é o outro Evangelho. Paulo chama assim lá em 2 Coríntios 11, o falso Evangelho. Nós precisamos entender pela Escritura, sempre que há uma linha tênue entre o falso e o verdadeiro. Por exemplo, a Bíblia diz que Caim e Abel foram cultuar a Deus. Caim pegou dos frutos da terra, porque ele era agricultor, pegou os melhores frutos, e ele apresentou a Deus. Mas Deus não aceitou a adoração de Caim. Está lá em Gênesis 4. Aí Abel, que era criador de ovelhas, pegou uma ovelha, sacrificou e ofereceu ao Senhor. E lá a Bíblia diz: o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. O Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. Por quê? Porque Caim ficou triste. E na Bíblia não diz como é que o sinal que Deus agradou, não.
O fato é que a Bíblia diz que Deus não se agradou daquele culto de Caim. Mas Caim ficou irado e Deus disse: Caim, por que tu estás irado? Alguns religiosos são assim. Se eles não alcançam o que eles querem, eles ficam irados, se não humildes. Deus disse: Caim, se tu procederes bem, não serás aceito. A questão do culto não era porque era ovelha ou porque era produtos da terra. Era porque o coração de Caim não estava, de fato, adorando a Deus. Externamente, quem olhasse de fora, está tudo certo. Um é agricultor, o outro é pastor de ovelhas, está oferecendo melhor. Deus diz: não. O coração não acompanha a prática. E nós vimos aqui, lemos hoje, Deus repreendendo o seu povo lá em Isaías capítulo 1, dizendo: nem pise nos meus átrios. Átrio era a entrada ali do templo, a parte inicial. Deus disse: nem pise aqui. E diz: não aceito as festas de vocês, lua nova, os sábados, as convocações, para mim são cansativas. Eu não tenho prazer no que vocês estão fazendo. E Deus diz: porque vocês estão com as mãos cheias de sangue. E o texto diz: parai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. E Deus diz: pleiteai a causa das viúvas, dos órfãos. Em outras passagens ele fala do estrangeiro e também do pobre. Deus diz: o culto de vocês não me agrada, porque vocês estão em pecado e eu não suporto iniquidade associada a ajuntamento solene. No caso de Isaías 58, o povo está jejuando. Ó, irmão, jejum é difícil. E o povo está jejuando e não alcançavam o que eles queriam, e eles começaram a reclamar com Deus. E aqui no verso 3 diz: porque jejuamos e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E Deus responde através de Isaías: eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Aí o Senhor diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco. Junco é aquela plantinha que dá na beira do rio Nilo, outros rios. Estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isso jejum e dia aceitável ao Senhor? E aí Deus diz o jejum que ele queria do seu povo: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos, despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com faminto, recolhas em casas pobres desabrigados, e se vires o nu cubras, e não te escondas do teu semelhante? Veja que mesmo jejuando, nós podemos ter uma atitude hipócrita. Jesus falou sobre isso em Mateus 6. No seu boletim está Mateus 16, mas foi um erro. Eu não fiz a revisão, é Mateus 6. Então, Jesus disse: quando você jejuar, não seja como os hipócritas, que jejuam para serem vistos pelos homens. Mateus 18-20. Quando você orar, bem antes disso, ele disse: não seja como os hipócritas, porque eles oram nas praças, nas sinagogas, para ser visto pelos homens.
E Jesus disse, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando jejuar, jejua em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, jejum não é para barganha com Deus, jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Paulo jejuava, Pedro, os apóstolos, e Jesus ensinou o jejum. Ele mesmo jejuou 40 dias, Moisés jejuou 40 dias 2 vezes, e Jesus disse, quando tirar o noivo, aí é hora de jejuar, ou seja, quando ele foi para os céus. Mas a questão aqui é o seguinte, havia injustiça para com os mais pobres, com os empregados, com os diaristas. Você vai encontrar na Bíblia o jornaleiro, mas o jornaleiro não é que tinha jornal, era jornada, era um diarista. E em Deuteronômio e outras passagens, Deus estabeleceu certas leis de proteção aos mais pobres. Por exemplo, se um pobre pedisse dinheiro emprestado, ele teria que dar alguma garantia a um penhor. Mas se aquele penhor fosse o cobertor que ele, porventura, se cobria à noite, tinha que devolver antes da noite, porque ele era pobre e precisava daquilo. Quando alguém pobre se vendia como escravo, era possível, tinha que depois, no 7º ano, aquela pessoa estar livre para voltar para sua casa. Mas muitos não atendiam a essas coisas. E no livro de Isaías, você vai encontrar uma repreensão contra os juízes, os príncipes, o povo, de um modo geral. E aqui, irmãos, eu quero considerar o jejum agradável a Deus. Nós estamos encerrando amanhã 21 dias de oração, jejum. Esse jejum de deixar alimentos, ou deixar o celular, ou deixar doces, ou deixar qualquer coisa que atrapalhe a sua vida, Deus aceita, com um coração voltado para o Senhor. E aqui um outro jejum que Deus estava confrontando aquelas pessoas que se tornaram religiosas, de fazer por fazer. Ele diz, eu quero que vocês sejam piedosos, generosos, aí sim a vossa voz será ouvida nos céus. Mas veja que essa expressão, solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre o oprimido, despedace todo o jugo, isso tem a ver com a questão da justiça para com o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as tuas forças, com tudo que você tem, com alma, coração, e amar o teu próximo como a ti mesmo. A questão está muito semelhante aqui, para você entender bem, em outro livro da Bíblia, Miqueias fala sobre isso. Miqueias 6:8 diz, homem, ele já te disse o que ele quer, que tu pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente para com teu Deus. Ou seja, praticar a justiça era um ato que tinha que ver com o próximo. Amar a misericórdia era um ato que tinha que ver com o próximo e era uma atitude de coração, porque a palavra misericórdia, a raiz dela é de coração, por isso cardiologista, a misericórdia, Deus diz, você ame a misericórdia e andes humildemente para com teu Deus. Mas, no livro de Miqueias, no capítulo 7, um capítulo depois, Deus fala sobre a situação da nação, e diz assim no versículo 3, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma,
e assim todos eles juntamente urdem a trama. Melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinho, uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, e está a confusão dele. Aí está a confusão dele. Ou seja, Deus estava falando dos processos, dos juízes, dos grandes, a corrupção, o suborno, que é uma marca, infelizmente, do nosso país. E aqui, irmãos, Deus diz para o povo e fala para nós o que ele gostaria e quais as suas promessas para nós sobre essa questão do jejum aceitável ao Senhor. Já falamos aqui um pouco da justiça, da misericórdia, mas em Isaías 58, sua Bíblia aberta, a partir do verso 8, Deus dá promessas àqueles que obedecerem a sua palavra, os resultados dessa obediência. Então está escrito assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Como Isaías era um escritor erudito, ele fala palavras poéticas, que você pode traduzir assim: a bênção de Deus estará comigo, na minha frente, na retaguarda. O Senhor abençoará a sua vida, se você obedecer aquilo que o Senhor disse para fazer, de ser misericordioso, generoso, compassivo com aqueles que são mais fracos. No verso 9 ele diz: então clamarás, aqui é a tua oração, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Muitas vezes nós estamos pensando: qual o segredo para Deus ouvir a minha oração? Pois é, está aí no verso 9. Se você agir conforme Deus está dizendo, você invocará o Senhor, Ele te responderá. Se você clamar, o clamor no momento de muita aflição, o Senhor dirá: eis-me aqui. Você pode pensar assim: como é que eu vou viver 2018, esse ano de tantos desafios? Está aqui uma boa sugestão para você. Pratique a palavra de Deus. Tenha atitudes que o Senhor nos diz aqui em Isaías 58. Diz: a tua oração vai subir, a tua cura se providenciará sem detença, ou seja, saúde no teu corpo. Ele será presente nas tuas tribulações. No verso 9 diz: então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares o dedo que ameaça de ti, se tirares de meio de ti o jugo e o dedo que ameaça e o falar injurioso, cuidado com a sua língua. Isso impede as bênçãos de Deus. E no verso 10, se abrires tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Pode ser exatamente isso, como um propósito para você em 2018. Eu tenho ficado muito alegre de ver o que está acontecendo na igreja nos últimos anos. Eu espero que você tenha lido o nosso relatório na área social que saiu domingo passado. Quanta coisa preciosa foi feita
por membros da igreja, sob a liderança dos pastores e evangelistas. Também o relatório que saiu esse domingo sobre o trabalho de missões transculturais e ao trabalho no Nordeste. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. E essa palavra, irmãos, perfeitamente pode se cumprir nesse lugar. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E eu fico pensando, irmão, nessa palavra. Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Vamos ler juntos, irmãos, essa palavra? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Isso é poesia, mas é poesia com teologia. Aqui está, irmãos, a mais clara declaração. Quando fala lugares áridos, nós podemos entender toda a situação difícil que nós estamos passando nesse país, ou você com a sua família, ou empresa, e diz, o Senhor te abençoará até em lugares áridos, e você será como um manancial cujas águas jamais faltam. Você pode tomar isso para a sua vida, porque essa é a palavra de Deus. Isaías disse, o Senhor me deu língua de erudito, para dar uma boa palavra ao cansado. Ele era amigo de reis, vivia no palácio, era muito culto. O nível de Isaías seria como alguém que tem um doutorado hoje numa área. A linguagem dele é uma linguagem alta. Mas essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu fico pensando, irmãos, aqui, o trabalho da igreja, esse ministério nos presídios, nos hospitais, a nossa assistência social, que tem trabalhado, está aí, por favor, se você não leu, leia do domingo passado o relatório, senão a igreja vai estar trabalhando e muita gente, você não vai se dar o caso nem de saber o que está acontecendo. Por favor, não faça isso. O trabalho dos barcos, o trabalho no Nordeste, tanto recurso, tanto trabalho, tantas viagens de ônibus, de barco, de avião, para poder cumprir a palavra de Deus. Eu estou lembrando, irmãos, de que no século XVIII, 1750 por aí, a Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? As famílias deixaram de ser artesãs para trabalhar com máquinas. Só que agora não tinha mais horário, não tinham direito, era 12 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, e não tinha nenhum direito de previdência, por exemplo. Dois homens evangélicos, John Wesley e Whitefield, levantaram a questão dos direitos, e eles fundaram os sindicatos. Talvez você não saiba. Os sindicatos foram fundados por dois líderes evangélicos na Inglaterra. Mas esses homens levantaram isso. E a Inglaterra, um tempo, escute bem, a cada 6 casas, uma era casa de bebedice e prostituição. 6. Deus levantou pelo Evangelho, pelo trabalho da igreja, pregadores que Wesley treinou, pregadores leigos, espalhou livros pelo país inteiro, pregadores pelo país inteiro, enquanto a França vivia a sua doidice da Revolução Sangrenta, a Inglaterra vivia um avivamento por causa da palavra de Deus, por causa de liderança evangélica séria, de homens que amam a Deus, amam o povo, ensinam a verdade, pregaram a verdade, e Deus fez verdadeira transformação.
porque até em tempos difíceis será como um jardim regado, como águas que não faltam. E aqui, irmãos, uma promessa para os seus filhos, e eu vou terminar aqui para ser fiel. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Vamos ler juntos? 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia. Mais uma vez, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Ah, glória a Deus! Se você andar na presença de Deus, amar os pobres, lutar pelo direito da viúva, do estrangeiro, do órfão, a Bíblia diz, o Senhor vai te abençoar e vai abençoar os teus filhos. E eles vão ser restaurador de brecha. E para terminarmos, irmãos, Tiago capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ler e orar. Tiago, Novo Testamento, quando Tiago está falando o que é uma religião verdadeira, como servir a Deus. Capítulo 1, verso 27, leia comigo, por favor. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é só questão social, questão de santificação. Leia comigo, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E ainda Tiago 2, 14 a 17. Esse texto é poderoso. Tiago 2, 14 a 17. Vamos ler juntos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. E aqui, irmão, fica a pergunta: vamos obedecer a Deus ou vamos andar em nossos próprios caminhos? Vamos praticar a palavra de Deus ou vamos fazer de conta que nós somos crentes e vamos agradar a nós mesmos? Vamos ficar pé, vamos orar. Você, por favor, leia depois o editorial e tenha o seu momento de reflexão. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra no Antigo e Novo Testamento. O Senhor dando uma chamada ao seu povo para a prática da justiça. A corrupção estava, Senhor, ali no meio dos príncipes, no judiciário, dos governadores, aqueles que eram grandes, e o Senhor não podia aceitar aquele culto. Aquele culto era como vinagre, fedia para o Senhor, como enxofre. Livra-nos de sermos religiosos apenas, sem vivermos a vida que o Senhor quer para nós. Nós temos a oportunidade nesse país de milhões de pobres, de gente, de viúvas, gente que está vivendo nessas invasões, procurando um ovo para comer. Nós estamos estragando algum alimento em casa. Senhor, ajuda-nos a fazer um trabalho mais sério através da igreja, juntar os recursos e assistir aqueles que estão tão necessitados, Senhor.
Deus, dá-nos o amor do Espírito em nosso coração, para podermos viver esta vida agradável ao Senhor, como o Senhor disse, e brilhe as vossas obras diante dos homens, as vossas boas obras, para que eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, abençoa teu povo. Senhor, que tu levantes aqui pessoas na liderança desta cidade, desse estado, para dar um testemunho, como eu tenho ouvido, Senhor, de muitos membros da igreja, gente incorruptível no meio do governo, prefeitura de outros órgãos, gente respeitada com o nome de Deus. Só levante muitos aqui, que os jovens que vão passar em concurso e ganhar muito dinheiro não se corrompam, empresários não se corrompam. Ó Deus, a palavra diz que é melhor um bom nome do que muitas riquezas. Abençoa o teu povo, Senhor, e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.